Fala, queridos! Hoje eu estou aqui com a minha querida Tati Daré. Vai ser um bate-papo de começo de ano, eu e essa adorável pessoa, esse ser humano fantástico. Tati, seja muito bem-vinda, querida, mais uma vez. Isso. Como é que você tá? Tá tudo bem, Tati? Tô ótima. Começo de ano, passou o carnaval, né? Hoje é terça-feira de carnaval. Então, já estamos iniciando o ano. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo. Disse que tudo começa sempre após o carnaval, após né? Após o carnaval, e a gente já está aqui, né? Para falar sobre isso, entre outras coisas. Hoje eu estava vendo, hoje inicia no... Como é que... astrologia chinesa, hoje é ano do cavalo, né? Então, para o ano novo, hoje é o ano novo chinês, inicia o ano do cavalo. E como é que funciona isso? Como é que é esse? Que falam que o ano do cavalo é um ano que pede coragem, determinação, focar ali em buscar sua liberdade. E é isso, ano novo chinês. Vida nova. Vida nova, e vamos se colocar no caminho e ir em frente. Tati, você se formou, né? Eu sou psicóloga. Parabéns. Eu vou me apresentar, né? Então, Opa, se apresente, Tati. Eu sou psicóloga, psicanalista, pós-graduada em psicologia junguiana. Estou terminando uma pós-graduação em terapia de casal. E hoje também estou com um projeto paralelo que é de gestão de NR1 para empresas, né? Então, são duas frentes de trabalho. Eu tenho a minha clínica, que eu atendo presencial e online. E também hoje estou me especializando na área de gestão para empresas com essa nova exigência. Esse RN1 é uma nova exigência agora, Uma nova exigência. Né? E o que é a RN1, doutora? Então, algumas empresas já trabalham, né, com fatores de riscos psicossociais, né? Mas agora isso começa a ser exigido a partir de maio e todas as empresas precisam implementar esse gerenciamento de fator de risco. Né? Então, assim, mas não seria só um laudo, né? Algumas empresas, eu preciso do laudo. Né? A gestão é você avaliar realmente se tem riscos psicossociais, e a minha especialização que eu estou fazendo, ela vai um pouco mais além disso. É de você tentar implementar nas empresas estratégias que façam as empresas terem maior rentabilidade com funcionários mais satisfeitos, né? Eu vim da área de gerenciamento de empresas, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar aos 13 anos. Aos 17 anos, eu já era gerente de uma grande loja varejista. E fiquei por 17 anos nessa área, né? Já trabalhei em indústrias, em construtoras. E há 10 anos atrás eu fiz a transição de carreira para psicologia. E daí, para mim, faz muito sentido juntar essas duas frentes de trabalho, né? Que é o gerenciamento estratégico de empresas com a psicologia, né? Promovendo saúde no local de trabalho, né? Promovendo maior lucratividade, né? Maior rentabilidade para a empresa. Porque uma empresa bem estruturada e com funcionários satisfeitos, ela tem menos rotatividade, tem maior produtividade e, por consequência, maior lucratividade. O objetivo do RN1? NR1. NR1. Qual é o objetivo de fato? Então, não sei se você lembra, um tempo atrás, as empresas começaram a ter muitos problemas com doenças tipo LER, que era tendinite, né? Sim, era por repetições de... Sim, né? Problemas de coluna. Lesão por esforço repetitivo. As empresas começaram a ter muito essas questões. E daí entrou ginástica laboral, teve que ter ajustes nas cadeiras, enfim. É algo que foi resolvido, né? Teve uma certa resistência no começo e depois foi resolvido. A resistência de quê? Das empresas? Das empresas em se adequar, né? Uhum. E agora... uma das causas de maior afastamento hoje no trabalho são as questões emocionais, né? Pessoas com burnout, ansiedade, depressão, e muitas vezes provocadas pelo próprio ambiente de trabalho. Né? Então, são todas doenças novas, que eu nunca ouvi falar nisso no passado. E hoje você tem essas doenças, e isso a gente atribui o quê, Tati? Então, essas doenças, elas sempre existiram, tipo ansiedade, depressão, mas as pessoas não tinha nome, né? Então, as pessoas ficavam doentes, mas não investigava ali o motivo da doença. Hoje em dia, com o maior conhecimento, as pessoas têm laudos sobre essas doenças, né? E hoje um dos índices de maior afastamento nas empresas são as doenças são as questões psicossociais.
emocionais, né? Então, a segurança do trabalho, né, a INSS, eles vendo essa questão, o quanto que isso está dando de gasto para o governo, implementou essa regra, que é a NR1. Então, todas as empresas vão ser obrigadas a se adequar para que isso diminua de alguma forma, como aconteceu na época das tendinites, LER, lombalgia, né? Então, no começo tem uma certa resistência, mas é algo que precisa ser promovido. E as empresas estão adotando esse novo sistema. Eles precisam adotar. Mas isso vai ser geral em todas as empresas? Todas as empresas que têm um funcionário registrado. E essas empresas precisam ter um laudo. E para ter esse laudo, vai um especialista como você para dar orientação. Para uma avaliação dos riscos psicossociais, daí são entrevistados os funcionários. Então, isso que eu ia te perguntar, como é que é feita essa avaliação, doutora? Então, cada empresa vai ter um tipo de abordagem, né? Então, a gente tem que entender com o gestor da empresa o que, de repente, ele espera de lucratividade da empresa, quais as áreas ali que ele sente que é afetada. Todos os funcionários precisam responder questionários, precisa fazer levantamentos de documentos, enfim, para depois desse trabalho feito, gerar um laudo. Um laudo que a empresa está enquadrada dentro dessa NR1. Então, essa norma regulamentadora, né, número 1, que seria, não é isso? Isso. E se as empresas também não tiverem... Elas vão começar a ser multadas a partir de maio. E é cara a multa? Eu não se recorda dizer, mas eu imagino que é algo que tem a ver pelo número de funcionários, né? Algo proporcional ao número de funcionários que cada empresa tenha. Mas eu não tenho certeza. Então vai ser uma obrigação. Vai ser uma obrigação. Mas assim, a especialização que eu estou fazendo vai além de dar um laudo, né? O que eu pretendo trabalhar com as empresas é a questão de realmente transformar um ambiente de trabalho, fazer um estudo muito sério, né? Para que a empresa tenha realmente uma maior lucratividade e os funcionários estejam mais satisfeitos, né? Eu estou fazendo umas aulas de especialização com professores excelentes, professores formados em Harvard. Eu estou fazendo uma especialização com a Isabela Camargo, que é uma jornalista. Então, o foco é realmente transformar o ambiente de trabalho tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Realmente ter algo assim que faça a diferença. Não simplesmente chegar e dar um laudo. Então, pelo que eu entendi, essa norma regulamentadora, ela vai estabelecer que seja uma empresa saudável. Saudável. Porque hoje também o que a gente vê muito, uma das questões que estão mais adoecendo são líderes autoritários e assediadores, né? Com assédio moral. Os líderes. Isso. Então, as empresas também estão investindo muito no treinamento das lideranças, porque é importante que o líder ele tenha um comportamento que não seja de assediador, né? E hoje uma das coisas que a gente está vendo é que o assédio ele já não é mais explícito, né? Aquele assédio de gritar. Não é explícito ou é? Não é explícito, porque antes tinha aquele assédio mais explícito de gritar, né? Faça isso direito, pô, você não sei o que lá, por que você vem? Sim. Você não chega mais cedo, né? Então, hoje as pessoas já estão... O que está percebendo e o que está adoecendo muito é o assédio disfarçado. Como é que é isso, Tati? Você isola o funcionário, você não fala com ele, ou você dá regras... Você vai regras... deixando ele de escanteio. Isso, você dá regras que não são muito claras, e daí ele não consegue cumprir, e você humilha ele, mas não de maneira... Ele é mais sucinto, Isso, o assédio mais sutil e que coloca o funcionário num lugar de muita vulnerabilidade. Isso adoece, porque se você está num ambiente que você não se sente pertencente, que você se sente excluído... Tá isolado, né? A maior parte do seu tempo você está nesse ambiente de trabalho, né? Então, assim, isso realmente adoece. Adoece, e daí é uma série de coisas, né? Você leva esse problema para casa, você adoece a sua família. Porque se você não está bem, a sua família também não fica bem. Sofre as consequências, Tati. Consequências. E a empresa não fica bem. Porque muitas empresas... a gente estava até falando sobre o presenteísmo. Algo assim. Que é o funcionário estar presente, mas não está produzindo. O funcionário está de corpo presente, mas ele não está engajado. Então, uma empresa que não tem uma saúde ali emocional, que não cuida dessa questão, ela não tem uma produtividade legal, porque os funcionários não estão satisfeitos, e funcionários não satisfeitos não são engajados e nem produtivos. E ele não é produtivo, de fato. E tem a rotatividade também, né? Que daí a empresa gasta muito também, quando um funcionário... mandado embora, você tem se desligar. Sim, então você tem todo
todo um processo. Você tem um processo de mandar embora, depois você tem um outro processo de seleção também, né? Seleção e de treinamento, né? O tempo vai passando e vai aparecendo cada coisa. Isso é, já existiam, mas não existiam nomes, não eram denominados esse tipo de doença, né? Então, essa norma veio para deixar uma empresa mais saudável. E tem muitos estudos, muitos profissionais muito especializados aí nessa área, com estudos científicos, que é onde eu estou me especializando. Não são achismos, né? Tipo, muitas empresas treinam funcionários com bases nos achismos. E hoje o que eu estou estudando é tudo com base científica. Então, assim, são propostas... Fundamentadas. Propostas inovadoras que realmente vai fazer a diferença para o funcionário e, por consequência, para o empregador. Uhum. Isso é maravilhoso para o empregador, né? Sim. E é uma segurança para ele, Sim. né? Então, igual eu te falei, no começo as pessoas resistiam, né, sobre a LER, né, e depois viram que precisam se ajustar. E eu imagino que agora é um momento que as pessoas vão resistir a essa mudança. Mas depois que os empregadores perceberem o quanto isso é importante, o quanto melhora a lucratividade da empresa, é algo que vai ficar cada vez mais fácil de implementar. É o que a gente espera, né? Tem uma empresa, se ela não for saudável, ela está totalmente fadada ao fracasso. Sim. Né? Porque a empresa ela depende muito do funcionário, né? Então, um funcionário sadio vai produzir. Sim, né? Um cara doente, ele não produz, ele não tem ânimo, não tem iniciativa, ele não vê nenhum incentivo, na verdade, né? Então, ele fica sendo forçado, recebendo esse assédio profissional, moral, né? Então, ele adoece e deixa de ser produtivo. Então, para uma empresa, é prejuízo. Aí, na maioria das vezes, o que você percebe é que não é um funcionário adoecido, é um ambiente adoecido, né? Às vezes, está com sintomas ali mais evidentes, mas o ambiente ele está adoecido. Então, essa NR1 ela vem focando para a melhor qualidade desse ambiente. Então, muito importante. Eu acho muito importante essa norma, então. É uma nova frente que eu estou trabalhando, né, junto com os meus atendimentos. Agrega no seu... Com os meus atendimentos ali de consultório clínico, que é algo que eu gosto muito de fazer, que eu já faço há bastante tempo. E como é que está o teu trabalho antes da tua formação de psicologia? Como é que tem sido? Como é que tá esses pacientes hoje que começaram contigo? Estão bem? Estão bem. É um processo de evolução, né? Cada paciente ali, ele tem o seu processo. Não é todo mundo igual, né? Cada um tem a sua queixa principal ali que ele vai buscar, né? De repente, uns chegam com questões de relacionamento, outros chegam com questões de trabalho, burnout mesmo, tem muito atendimento. Problemas com filhos, muitas pessoas com problemas com as mães, né? Até pessoas adultas, pessoas idosas ainda com problemas com as suas mães. E daí que eu gosto de trabalhar, que eu acho importante a psicanálise. Porque a psicanálise, ela vai cuidar dessa pessoa das questões mais profundas, né? Então, é um trabalho que eu faço que tem tido muito sucesso com os pacientes e é um trabalho que eu amo fazer, assim. Eu fico muito grata de ver a transformação das pessoas, sabe? Que chegam sem autoestima, com dificuldade de saber quem elas são mesmo, porque muitas vezes a gente entende quem a gente é pelos olhos das outras pessoas, né? Não pelos nossos olhos. E o processo terapêutico, muitas vezes, ele ajuda você a se ver, né? Com os olhos, com os seus olhos, né? Com o meu ou com o seu? Não, com o seu olhar próprio. Esse é o autoconhecimento. Porque realmente eu não consigo me olhar por dentro. Sim. Como é que eu sou? Isso. Né? E você ensina isso. A gente trabalha nesse processo de autoconhecimento, porque muitas pessoas adultas ainda continuam se olhando com o olhar dos seus pais, né? Então, tipo, minha mãe, quando eu era criança, falava que eu era isso, então eu acredito nisso. Né? E me sinto inadequada, tenho autoestima baixa. Por isso que a psicanálise ela vai trabalhar mais profundamente, para a gente se libertar dessas crenças infantis e entender quem a gente é hoje como adulto, e se aceitar, e buscar esse processo de individuação. Então, vou aproveitar esse gancho, doutora, é o seguinte. Isso de pensar, de você se enxergar como teu pai ou tua mãe falava para você, né? Então, eu sofri muito isso com o meu pai, né? Eu sofri muita rejeição
E ele sempre falou que eu nunca ia ser nada na vida, porque meu pai era racista, né? Ele era branco, assim como você, e ele era muito racista comigo. Então, ele me ofendia demais. E eu, durante muito tempo, até atingir a maioridade, a maturidade, eu sempre carreguei isso comigo. Como é que eu transformaria isso? Passando por uma psicanálise? Processo de psicanálise. Porque essas crenças, por mais que a gente cresça e prove o contrário, né? Porque às vezes eu falo assim, a gente sempre está se margeando pelos nossos pais. Então, ou a gente quer ser o que eles são, ou a gente não quer ser o que eles foram. Eu, nesse sentido, não quis ser como ele foi. Mas daí você... Não estou falando que esse é o seu caso, mas muitas vezes quando você continua se margeando pelos seus pais, ou em ser quem eles eram, ou em não ser quem eles eram, você não está encontrando o seu caminho. É como se você estivesse buscando um caminho ou a favor ou o oposto ao deles, mas não é o seu. E o processo da psicanálise, ela vai ela vai te ajudar a entender qual é o seu caminho. Você consegue perceber? Não, a diferença? entendi. O meu caminho mesmo. O seu? Não eu me margear por eles e nem por um outro caminho, e sim pelo meu. Sim. Mas para isso eu preciso entender. Isso é uma questão de quê? Como é que você me prova isso, que eu tenho que fazer isso? Ó, teu caminho é esse. Como é que eu descubro que meu caminho Porque realmente daí é a esse? gente vai, né? São conversas onde a gente vai aprofundar quais são seus sentimentos reais, a gente vai fazer vários questionamentos, né? Você vai se questionar e buscar qual é a sua verdade, buscar o seu processo de individuação, o que faz sentido para você. Eu gosto muito de trabalhar com o processo de individuação, que é algo que eu sempre falo, né? Que até para citar como exemplo, quando a gente é jovem, adolescente, a gente tem um checklist de vida que a gente cria ali pelo que a gente imagina que é certo, pela educação que a gente recebe dos nossos pais, pelos filmes que a gente vê. Então, vamos lá, um checklist básico lá vou casar, vou ter filho, vou ter um apartamento, vou ter um carro. E daí eu vou me guiar por esse checklist, né? Cada pessoa vai construir o seu checklist na juventude e vai se guiando na vida por esse checklist. Isso é saudável, né? Porque como você não tem conhecimento do que você deseja para você, você cria algo que te dá um objetivo, ok? A questão é, quando você termina esse checklist, ou quando você está perto de concluir esse checklist, aí vem o vazio. O vazio de você não saber o que você quer. Deixou de ter propósito. Deixa isso, o vazio de não ter propósito. É o que a gente vê muitas pessoas, já criei meus filhos, ou já cheguei onde eu queria, né? Na faixa dos 40, tem uns que é mais tarde, 50, uns um pouco mais cedo, né? Essa sensação de, aonde eu vou agora? Né? Já comprei meu apartamento, já fiz minha faculdade, já criei meus filhos, quem sou eu? E daí é que entra esse processo de individuação. A busca por ele é tão importante, que é você entender quem é você. Sem aquele checklist que você criou, que não era baseado nas suas escolhas e nas escolhas dos outros. Sim, aquela pressão social. Na pressão de... Que você tem que construir, que você tem que fazer isso. E que você acreditou. E que você acreditou. Então, você faz, de fato, um checklist, vai executando, e quando você executa toda essa lista da sua programação desse checklist, acabou o propósito. Acabou o propósito. Então, e na verdade tem muito mais. E daí que é um processo mais bonito, porque para Jung, né, ele fala que é o entardecer da vida, né? Jung é o psicólogo que eu tenho a pós-graduação, né? Psicologia analítica junguiana, e ele fala muito sobre o processo de individuação, que é o processo que ele vem na fase que a gente está um pouco mais maduros, nós estamos mais maduros, né? E é muito bonito, é o processo do entardecer, né? De entender quem a gente é. Daí tem gente que fala assim, aquela lá fez 40 anos, nossa, mudou totalmente. Não, ela começou a ser quem ela era. Ou, aqueles cara, nossa, depois dos 40 mudou, ele era uma pessoa assim, 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 agora tá diferente. Não, não é que ele tá diferente, agora ele está buscando ser quem ele realmente é. Né? É como se, assim, eu cumpri meus checklists sociais, eu cumpri minhas obrigações, né? Criei meus filhos, contribuí socialmente, agora quem que eu quero ser? É essa pessoa que eu vou ser. Faz sentido? Faz, mas nunca é tarde, né? Não, então.
É essa busca que as pessoas precisam ter, né? De não, tipo, já cumpri todas as minhas funções, agora eu faço o quê? Fico no sofá? Me responde uma pergunta. Você passou por esse processo? Eu acho que a gente está passando, né, por esse processo. Na nossa idade, a gente está nesse processo de buscar ali o nosso propósito, de buscar o que faz sentido. Como eu te falei, eu trabalhei muitos anos como CLT e durante muito tempo eu acho que eu fiquei um pouco anestesiada com o cuidado dos filhos, da casa, do trabalho. E eu me esqueci por muito tempo, assim, esqueci do que realmente... Quer dizer, você acabou colocando uma viseira só para aquilo que era a sua família e você acabou se esquecendo, é isso? Sim, eu acredito que sim. E hoje eu percebo, né, que de um tempo para cá eu tô conseguindo buscar o que me faz feliz, né? Voltei a andar a cavalo, que é uma coisa que eu gosto muito, que me lembra as raízes, né, do interior. Você é de Botucatu, sou de né? Botucatu. No carnaval eu tava lá, né? Agora a gente tava Como é que foi numa teu chácara. carnaval lá? Foi ótimo. Foi bom? A gente foi... O Pedro me acordou 5 horas da manhã, meu filho, né, que tá aqui. Ele me acordou 5 horas da manhã pra gente fazer uma caminhada, pra ver o sol nascer. E é lindo lá, né? É lindo, muito bom. A gente tava em família, muita paz, assim, todo mundo que se gosta muito. E eu acho que é isso, buscar o que faz o que nos faz feliz, né? Então, eu acho que eu tô hoje nessa fase. Estudar me faz muito feliz, né? Estudar o que eu gosto. É claro, como todo mundo, se for algo que não me interessa, eu não gosto de estudar. Mas quando eu estudo algo que eu gosto, me deixa muito feliz. Igual essa minha nova frente agora, da NR1. Cada aula que eu tenho, eu fico super empolgada. Então, eu acho que é isso. Buscar o que cada um precisa buscar o que faz sentido. Precisa tentar descobrir, né? E talvez o processo terapêutico, ele te ajude a encontrar o que faz sentido para você e ir atrás ali, né? Não ficar parado. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisa se colocar no caminho, né? Porque se a gente não se coloca no caminho, as coisas não chegam pra gente. Então, a gente precisa ter esse movimento, né? É igual você vai fazer uma viagem. Sei lá, vamos pensar. Hoje a gente está aqui, a gente vai para Natal. Então, a gente vai fazer uma programação. Uma programação. Né? Então, eu vou de carro, eu pretendo chegar daqui tantos dias, vou fazer algumas paradas pelo meio do caminho, e daí você se coloca no caminho e começa a ir. Pode ser que a sua programação dê certo, pode ser que não, pode ser que você chegue um pouco antes, pode ser que você se atrase, né? Pode ser que fure um pneu no meio da estrada, só que faz parte de você estar no caminho, né? E daí, furou um pneu, pede ajuda, continua o caminho, você não volta para trás, né? E na vida é assim, a gente se coloca no caminho. Então, tô com um projeto novo. Como que eu faço para chegar lá? Me coloco no caminho. Eu sei que eu quero chegar lá. Quando eu vou chegar lá, eu tenho uma ideia. Mas pode ser que atrase. A questão é progredir, não regredir. Isso, a atenção é progredir. E tudo, até o exercício físico. Sim. Né? Você era uma pessoa que não fazia exercício físico, assim como eu também não fazia exercício físico. É um sonho, né? Igual eu falo, era um tênis, uma garrafinha de água e um sonho. E daí a gente se coloca no caminho e vai progredindo, né? Dia após dia a gente vai ali buscando o nosso melhor, o nosso 1%. E você mudou bastante, né, Tati? A partir do momento que virou a tua chave, sim. Você mudou muito, né? E isso, assim, para autoestima também é incrível, porque mesmo não sendo, eu acho que cada pessoa começa o seu projeto ali, né, de mudança física, com uma intenção. A minha intenção não era nem a questão da autoestima, era mais a questão de saúde física mesmo, né? Muitas dores de coluna, dor no joelho, a idade está chegando, a gente precisa fortalecer a sua musculatura. Mas, assim, é uma mudança, assim, que vai afetando todas as áreas. Na autoestima, socialmente também é muito bom, né? Você ter esse compromisso de sair de casa, ver pessoas, você interage, você faz amizade. Você tem uma interação, né? Não, melhor, realmente, né? É muito... Às vezes você está desanimado, você fala, não tô a fim de treinar. Quando você vai, muda. Né? Se terminou o treino, você viu os amigos, ouviu sua musiquinha, que eu gosto de treinar ouvindo uma musiquinha, liberou ali suas endorfinas, o seu dia rende muito melhor, você é uma pessoa muito mais disposta, muito mais feliz treinando. E acaba sendo mesmo, que todo mundo fala, uma terapia, né? Também é uma terapia treinar, com certeza. Eu faço muitos atendimentos na academia, né? Como você já percebeu. É verdade. Todo mundo fala com você lá.
Mas eu tenho o maior prazer nisso. Então, você gosta, né? Gosto muito. E agora na psicologia, que está agregando na tua vida, que era uma coisa que você queria fazer, né? Fez. E como é que está sendo? Então, eu já trabalho com isso, né? Há 5, 6 anos. Então, eu continuo na mesma área com a minha clínica. Agora eu estou nessa nova frente, que é uma nova frente de da estudo. NR1, você está falando, da NR1. né? E começando agora o ano, vamos ver que projetos aparecem. Estamos aqui, né? Essas pessoas que estão começando agora o ano, o que você tem a falar para elas? As pessoas que estão muitas paradas aí, pô, não sabem o que fazer. Olha, uma coisa que eu acho legal falar, que é o que eu falo para meus pacientes. Vamos começar, faz uma lista. Eu gosto muito de... Eu não sou uma pessoa organizada, mas eu aprendi a ser uma pessoa organizada. E eu acho que a gente pode aprender várias coisas que a gente não é, a gente pode aprender. Tipo autoconhecimento, ter autoestima e projetos para o ano. É uma coisa que eu acho legal. Faz uma lista de tudo que você gostaria de fazer no ano. Mas não começa tudo de uma vez, né? Eu acho que as pessoas se perdem quando elas começam tudo de uma vez, porque elas não dão conta, né? Então, assim, faz uma lista e vê o que você acha que faz mais sentido para você naquele começo, né? Tipo um curso, ou vai para academia, ou é mudar a alimentação. Começa uma coisa por vez, coloca ela na sua vida, até ela virar uma rotina, você pegar gosto, começa a pesquisar sobre aquele assunto, se aprofunda naquele assunto. E daí, depois que ele fizer parte, você vai para um outro assunto e coloca em movimento. Mas o importante é você não parar, né? Não ficar ali no acostamento. Você lembra que eu falei da viagem? Né? Você tem que continuar o caminho. Você tem que continuar. Então, assim, não estou bem nesse momento. Vai para o acostamento, resolve ali, chama ajuda se precisar, mas sai do acostamento. Tem que começar agora, né? Caminho. Tem que começar agora. Tem que começar. Tem que começar. Não tem que esperar acabar o carnaval? Hoje acaba o carnaval, né? Amanhã é quarta-feira de cinzas. Hoje é o último dia, Hoje é o último dia. E ano novo, ano de cavalo. Então, vamos aproveitar esse impulso aí de energia, de coragem, para quem acredita, porque o cavalo né? dá muita força, né? Muita potência. É um ano que pede isso, né? Segundo a astrologia chinesa, para quem acredita, para quem gosta. E também pela numerologia, né? Segundo a numerologia, é o ano 1. Então, para quem gosta, eu gosto desses assuntos de energia, de lei da atração, adoro. E para mim, eu acho que é um ano que vai ser assim. Promete? É um ano que promete que a gente coisas tenha boas. Coragem e que a gente tenha coisas boas. Um ano de reinício aí, de começo de ciclo. Vai ser tudo ótimo. Vamos confiar. Vamos acreditar que sim, né? Vamos acreditar. Você tem que sempre ter pensamentos positivos, né, Tati? Não pode pensar negativo, né? Então, porque o universo, ele é muito forte, né? Ele é muito forte. Aquilo que você lança, ele te devolve de uma maneira do jeito que você quer, né? Então. O que você foca, cresce, né? E se você focar nos seus problemas, nas suas dores, você só vai ter isso dentro de você. Então, não que a gente tem que viver num mundo de Alice, né? No sentido de, eu não tenho problemas, minha vida é cor-de-rosa e eu tô sorrindo e aquela... motivação exagerada, né? Tem gente que olha meu Instagram e fala, né? Esse dia um paciente meu me perguntou, ele falou, Tati, você sabe resolver todos os problemas? Daí eu dei risada, eu falei, enganei mais um. Daí ele falou, não, porque você parece que tem solução para tudo. Eu falei, então, te enganei, não tenho solução para tudo. Mas eu acho que ter inteligência emocional, que é algo que eu busco e algo que eu tento ajudar os meus pacientes, ter inteligência emocional é isso, é você... não ser cega para os seus problemas, né? Você vê eles, acolher seus problemas, mas saber resolver eles, né? Isso é ter inteligência emocional, não ficar ali naquele problema e não sair daquele problema, né? Chafurdando naquilo. Então, eu falo para minhas pacientes, você não está bem? Chora. 1 hora, 2 horas, a tarde inteira. Terminou de chorar? Enxuga as lágrimas e vai viver. Continua, né? No caminho. Continua no caminho. Porque, assim, tem dia que você não tá bem, né? Tipo, hoje eu não tô bem, né? Ok, tá ok. Nem sempre você vai estar bem todos os dias. Então, tem dias que você fala, hoje eu só quero ficar quietinha, me acolher. Tá tudo certo. Agora, se isso é muito repetitivo na sua vida, você precisa colocar estímulos, né? Então, hoje eu não tô bem, mas o que eu posso fazer para ficar melhor?
né? Vou fazer um curso, vou dar uma volta no shopping, vou no parque. O que você gosta de fazer, né? O que te deixaria feliz, né? Eu gosto muito de fazer coisas com os meus filhos, gosto da natureza, gosto de andar a cavalo, gosto de estar com a família. Então, assim, se eu não tô bem um dia, ok, mas no outro dia vamos melhorar. Vou fazer uma comida que meus filhos gostam, vou inventar uma receita, né? Então, assim, a gente precisa se forçar. Então, você tem que ter essa habilidade para poder transformar o seu dia numa coisa boa. E aí entra no que você falou, sobre ser positivo, né? Tipo, trocar essa energia, né? Porque se a gente ficar nessa energia pesada, eu não tô bem. Então, assim, ela vai se multiplicando. Então, a gente, tipo, precisa dar um basta em algum momento, né? Ó, hoje eu não tô bem, ok, mas amanhã eu vou estar. E amanhã as coisas vão andar, e enfim. Mas eu não tô me sentindo muito bem. Eu penso assim, né? Tipo, eu não tô me sentindo bem, problema é meu. O problema é da outra Tatiana. Essa Tatiana quer se sentir bem. E essa Tatiana vai fazer coisas diferentes para que o dia fique bem. Então, você dá um chega pra lá na outra Tatiana. Tipo, ó, ontem você já chorou, hoje agora não. Hoje você vai reagir, vamos lá. Vamos lá, reaja, cliente. Então, eu acho que isso a inteligência emocional é uma das coisas mais importantes que a pessoa pode ter. E é uma das coisas que ela consegue buscar. É uma das coisas que se você não se sente assim, você tem como buscar. Né? Igual eu te falei, eu não era uma pessoa muito organizada, mas eu busquei isso. E hoje eu sou uma pessoa organizada. Não extremamente, mas é algo que eu aprendi. Você aprendeu, né? Você aprendeu desenvolvi. Que é importante você ter uma organização na sua vida. Sim. Porque se você é desorganizado, nada acontece. Não acontece. Não acontece. Você não dá conta. Um exemplo, eu gosto de cozinhar. Amo cozinhar. Se a minha cozinha não estiver organizada, eu não cozinho. Eu não faço a coisa bem. Mas é um pouco sistemático. Mas é organização. Isso tá certo. A cozinha tem que estar limpa, eu tenho que ter os bols, eu tenho que ter cada tigelinha para cada tempero, para cada pra cebola, para o tomate. Não sei se isso é ser sistemático não, ou se é uma que te questão conhecendo um pouco, você gosta das coisas bem organizadas. Isso. É o seu perfil, né? Ser mais organizado. Eu gosto muito mesmo. Então, quando tá desorganizado, não sai bem. Então, é o que você falou, você aprendeu a ser organizada. Imagine só, se fosse desorganizado. Você não teria um filho bonito, bem arrumado, os filhos inteligentes, era tudo de qualquer jeito. E assim, para dar conta, né? Porque assim, agora eu tô aqui, ó, tô bonita, né? Maquiada. Há 2 horas atrás, eu tava estendendo roupa, fazendo comida, deixei feijão pronto. Tava no seu dia a dia? Acordei no seu dia a dia? Que horas hoje eu acordei 6 horas da manhã. Daí eu fui estender roupa que eu tinha deixado na máquina. Daí lavei mais 2 máquinas de roupa, fiz feijão. Enfim, cuidei ali das coisas. Fiz feijão para poder sair de casa, né? Deixar pro pequeno, que ele não come sem feijão, porque a mãe mima e estraga o filho. Mas é isso, é vida normal, né? Então, assim, a gente... Para conseguir dar conta de tudo, eu tenho 3 filhos, né? Tem a casa, o trabalho, estudo. Então, a gente tem que aprender a se organizar. E daí eu tenho os planners, eu ensino ali para as minhas pacientes a trabalhar com planners, listas. Planners, isso. Planners é planejamento. Planejamento. Né? Que isso ajuda muito a liberar espaço ali na nossa mente, né? Porque quando a gente não tem... Hoje eu entendo isso, que quando a gente não se organiza, a nossa mente não para. Né? Então, vamos supor, se eu vejo essa xícara aqui, eu penso, eu preciso pôr ela na pia. Perfeito. Mas eu não coloco. Esse pensamento vai ficar repetindo na minha mente. Até você colocar? Até eu colocar, até eu resolver essa situação. E os planners, né, que são os planners que eu gosto de fazer semanais, mensais, tal, eles te ajudam a tirar esse excesso de pensamento. Né? Tipo, tá lá no planner. Então, eu não preciso ficar lembrando disso toda hora. Tá lá. Eu sei que quando chegar o dia certo, eu vou resolver. Mas se tu demorar 2 dias para resolver, vai ficar lá 2 dias a caneca? Pois é. Não. Tá no meu plano, ele tá tudo bem. Não, mas a organização. Não, mas tudo bem, tá lá, não vou me preocupar. Tá lá no plano, tudo bem. Vai só o mês que vem. Pronto, pra caneca colar o mês inteiro. Não, mas daí a gente não tá falando não é assim? Caneca. Não, Mas sabe aquelas coisas que ficam lá? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, assim, quando você sente e se organiza, eu gosto de fazer isso no final do mês. E toda semana eu faço, todo domingo eu faço, pra organizar a semana. Então, domingo você começa já a organizar a semana? Já organizo a semana. Eu pego minha lista de
coisas que eu tenho para fazer. Coisas simples, inclusive ir no mercado, sabe? Tipo, preciso ir no Você faz tudo sozinha? Eu tenho uma pessoa que me ajuda em Tá. casa, meus filhos também me ajudam, meu marido me ajuda, mas a responsabilidade maior ainda é da mulher. Da mulher. Né? De saber Sempre, que né? acabou, sei lá, Sim. acabou uma fruta, você precisa ir no mercado, daí você precisa resolver uma questão Precisa da de um escola. leite, precisa de escola, uniforme. Então, assim, eu hoje aprendi que eu preciso me organizar para conseguir dar conta. E para porque diminuir a você ansiedade, né? Não, e ainda você tem essa responsabilidade em casa, mas você tem a sua profissão também, Sim, né? Tem sim. tudo isso, né? Tenho. Você tem que colocar todos os teus clientes pacientes, né? Não clientes, pacientes. Sim. Dentro de um planner também, Sim, é isso? tá tudo Então, no imagina planner. só como é que é uma tá cabeça. Tudo organizado. Eu trabalho até umas 8 da noite. Você é uma IA? E daí, quando chega em casa, ainda tem janta para arrumar, às vezes uma coisa para resolver, o filho para pôr para dormir. Então, você tem a jornada de Sim. profissional e depois a segunda jornada em casa. Sim. Aliás, você começa a primeira em casa. Começa Então, são em casa, 3. Em casa, eu trabalho e volta para casa para terminar. E no meio disso, a gente arruma tempo para estudar, né? Para melhorar. Não, e você é uma pessoa que treina também. Treino né? também. Você treina, né? Porque para chegar no shape que você tá agora, né? Tô que em você busca, né? vem construindo, né? Sim. E diga-se de passagem, parabéns, viu, Tati? Porque você é bem disciplinada, né? Eu isso tento. Isso é importante, né? Sim, mas é aquilo, né? Entra a organização também. Eu tenho toda uma organização para treinar. Então, eu tenho tipo, eu separo minha roupa à noite. No outro dia eu acordo, eu nem penso. Eu só coloco a roupa e vou. Porque se a gente começar a pensar muito, tem gente que abandona as coisas, né? Procrastina. Então, assim, também tem uma rotina de... Está no meu planner, inclusive os dias que eu treino, está anotado e eu cumpro. Só se acontecer alguma coisa que, né, eu não consiga. Mas é algo que eu tenho como regra na minha vida também. Tipo, eu não vou pensar sobre isso, eu vou. E você fazendo isso todos os dias, você tendo essa constância, cria-se o hábito. Cria-se o hábito, né? E assim, você começa a parar de reclamar, porque... aquilo já faz parte. Igual escovar o dente. Ninguém reclama de escovar o dente, a não ser criança. É automático agora, né? Né? Então, assim, o exercício físico também é algo que no começo você reclama, mas em algum momento simplesmente é como se você não pudesse mais reclamar para você, né? Porque você aprendeu a não se ouvir mais nesse ponto de reclamação. Né? Não adianta mais. Não adianta, né? E daí vira um hábito e você simplesmente vai. É porque de vez em quando a mente nossa nos sabota, né? Não é? Ela é a maior sabotadora da nossa mente, né? E as nossas crenças, né? De não merecimento também. Eu vejo que as pessoas têm muito... as pessoas se sabotam pelas crenças de não merecimento. Como isso? Inconscientemente, né? A gente... Às vezes até eu falo que as pessoas têm muito medo de trair a família, né? No sentido de, vamos supor... eu nasci numa família que ninguém teve sucesso. Então, é difícil para mim ter sucesso, porque se eu tenho sucesso, eu estou traindo aquele núcleo familiar. Nossa Senhora, é? É algo inconsciente, mas as pessoas, elas... Então, quer dizer, o cara não se deu bem na vida, eu sou obrigado a não me dar bem na vida porque ele não se deu bem. É uma crença inconsciente que muitas pessoas criam, sim. Porque, olha, se você tem um ambiente familiar onde todo mundo ali, eles compartilham... Tô vendo que onde eu cresci era todo mundo pobre. Acho que eu fiquei com essa crença. De não decepcionar a pobreza da família e continuei pobre. Não é isso, mas tudo bem. Eu sou uma brincadeira. É porque assim, ó... Se eu tenho um grupo familiar e todo mundo ali não pode comer carne, né? Porque a gente não tem condição de comprar carne. Então, todo mundo ali vive a mesma situação, né? Então, todo mundo fala sobre a mesma coisa. Se eu consigo sair daquele grupo e ter carne na minha casa, o que eu converso com eles, sendo que agora eu posso comprar carne e eles não podem? Um exemplo bem bobo. Sim. Então, eu começo a ser excluída desse grupo. Porque você traiu eles. Porque eu traí. É uma sensação inconsciente de que eu estou traindo o grupo. Então, muitas pessoas, elas chegam a um ponto de ter uma grande virada na vida e elas se sabotam. Elas próprias estragam a chance delas. Quem se deu bem ou a que está lá atrás? Não, a própria pessoa. A própria pessoa. Isso que é autossabotagem. Porque muitas vezes você tem medo do seu sucesso. Porque o seu sucesso pode ser...
para você, no seu inconsciente, como uma traição ao seu grupo familiar. É mesmo? Uhum. Que coisa, hein? Por isso que a psicanálise é tão linda e tão maravilhosa, e eu estudo e fico encantada, porque quando as pessoas entendem isso, elas ficam chocadas e elas conseguem sair desse... quebrar, né, essa crença e progredir na vida. Isso nos relacionamentos também. Muitas mulheres... Casais sofrem com isso. Muitas mulheres honram suas mães com relacionamentos ruins. O que está habituado a ver a mãe, o que a mãe passou. Sim. E ela vive a mesma coisa. E ela tem uma crença que ela não merece algo melhor, porque se a mãe aguentou aquilo, ela também aguenta. Né? Então, são crenças, não é nada consciente. Quando eu digo que é inconsciente, é algo que está muito profundo em você, que você não racionaliza sobre aquilo. Você só vive aquilo, de maneira inconsciente. Né? A terapia, ela tenta trazer essas suas sensações inconscientes para o consciente. E daí, quando você toma consciência, você fala, nossa, eu faço isso? Mas ela toma consciência a partir do momento que ela faz a terapia. Sim. Tá? Como é que ela... descobre que ela precisa da tua terapia para fazer isso, da tua formação acadêmica, para ela sair disso? Como é que ela sabe? Se ela não conversar com ninguém, ela vai viver a vida inteira assim, sem descobrir. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, né? Daí, antes falavam que terapia era só para louco. Hoje terapia é para buscar autoconhecimento, desenvolvimento, melhorar relacionamentos, melhorar a sua liderança no trabalho. Então, hoje em dia você vê muitos assuntos falando da importância da terapia. Mas muitas pessoas acabam buscando a terapia quando estão em sofrimento. Mas como é que ela descobre que ela está sofrendo? Então, quando ela não está num relacionamento bom, o sofrimento você sente. Se você sente que você está em sofrimento... igual eu te falei, a terapia não precisa ser buscada no momento de sofrimento. Você pode buscar para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor. Né? A terapia para as mães é excelente, porque ela consegue se libertar das crenças das suas mães e ser uma mãe muito melhor para os seus filhos. Né? Filhos com mães que fazem terapia, eles são muito mais felizes, né filho? Olha, não escutei. Fala aí. Eu não escutei. Falando que filhos com mãe que faz terapia são muito melhores, não é? Tipo, é muito mais fácil conviver com uma mãe que está bem, né? Uma mãe que se sente feliz, uma mãe que... Né? Então, assim, a terapia ela é importante não só quando a pessoa está em sofrimento, mas para o seu desenvolvimento. Agora, algumas pessoas estão em sofrimento e por isso elas buscam terapia. Excessos de ansiedade, burnout, crises no relacionamento, problemas no trabalho, de não saber trabalhar em equipe, depressão, indicação médica também. Nossa Senhora, hein? Tem muita coisa, hein? Mas o processo terapêutico, ele é muito bonito, é muito gostoso você ver pacientes ali que chegam com questões, igual eu te falei, né? Crenças sobre eles, falta de autoestima, e depois de algum tempo você vê essas pessoas assim voando, sabe? Então, Tati, você tem que administrar a tua casa, que é a tua casa, a tua família, a tua agenda profissional, a sua saúde, que é a sua musculação, tudo. E o momento de estudar? Que momento é esse? Sábado, domingo, de manhã quando dá tempo. É algo que não é um momento... É um momento prazeroso para mim. Então, não é algo que eu preciso me esforçar muito, sabe? Entendi. Tipo, eu tranquilamente pego um sábado meu para estudar e fico feliz com isso. Que bom. Muito bom isso. Muito bom. E sobre você? Fala, o que você quer saber sobre mim, Tati? Eu sei que a sua história de vida, ela é bem interessante. E muitas pessoas talvez não conheçam. Eu não sei se você gostaria de compartilhar um pouco. Fique à vontade. Fique à vontade. Eu estou aqui para a gente bater um papo. Fique à vontade. Então, o que você gostaria de contar? Também eu não quero ser invasiva, mas... Não, se você for, você sabe o que eu vou falar. Não, eu não me sinto bem em comentar, em falar. Mas fique à vontade. O que você quer saber? Sobre a sua infância, já que você começou a falar do seu pai, eu sou psicanalista. Então vamos Toda lá. psicanalista quer saber da infância. Vamos passar por uma terapia aqui.
Até os 8 anos de idade, eu vivi com meus avós. Aonde? Materno, em Santos. Né? Eu sou de uma família muito humilde, mas humilde mesmo. Tanto que o chão era de terra, não era nem cimento, nem nada. E a minha mãe é deficiente fonoauditiva, né? E eu só fui conhecer o meu pai... Explica o que é deficiente fonoauditiva, minha mãe é muda e pra surda. quem não sabe. Tá. Minha mãe é muda e surda. Eu também nem sei se é isso. Deficiente minha mãe não fala, nem escuta, é muda e surda. E eu fui só conhecer meu pai aos 8 anos de idade. Né? E quando eu conheci o meu pai, eu não tinha sido preparado que eu tinha um pai. Né? Só vivia com a minha mãe, com os meus tios. Eram, se eu não me engano, 12 pessoas num ambiente só. Né? E tinha irmãos? Eu tinha um irmão mais velho. Né? E os outros eram tudo irmãos da minha mãe, né? Meus tios, né? Então, eram meus avós, avô e vó, e tios. Minha mãe e meu irmão mais velho. E aos 8 anos de idade, eu conheci o meu pai. Né? Eu não sabia que eu tinha pai. Nunca me prepararam. E esse cara, quando veio, ele teve alguns problemas na justiça. E quando ele tentou construir uma família, ele pegou, tinha minha mãe, né, com um filho que era dele, ele resolveu construir uma família. Cuidar dessa mulher que tinha um filho já dele e assumir o meu irmão mais velho. Só que só foi tristeza a partir daí, porque ele não me aceitava como filho. Ele branco, ele falava que eu era filho de negro, que não era filho dele e que minha mãe era uma né? E falava horrores. E aí eu fui crescendo com isso. De A ele sua falar mãe que era branca? minha mãe é morena, mas morena mais clara do que eu, né? E então ele me judiava muito, me batia, me humilhava, me fazia andar pelado na rua. E ele me espancava, ele não batia de correção, ele me batia porque ele tinha ódio de mim mesmo. E minha mãe, por sua vez, para não deixar ele me bater, ela vinha me proteger. E nessa ela apanhava também. Então, ele humilhou demais a minha mãe. E eu, aos 10 anos, eu resolvi fugir, que eu não aguentava mais, né? Aí eu fugi, fui trabalhar no mercado municipal de Santos, que é um mercado onde abastece, tem a cidade, como se fosse um CEAGESP. Vinha coisa do CEASA para cá, para o mercado municipal de Santos, e ali do mercado municipal de Santos era distribuído pelos mercados, feirantes. E eu trabalhei ali à noite, durante muito tempo. E você ficava onde? Na rua. Eu dormia na rua, dormia na rampa do mercado, dormia na carroceria do caminhão, do 21, era um português com quem eu comecei a trabalhar. Então, eu descarregava caminhão, ia entregar as frutas nos caminhões dos feirantes. Era dessa forma que eu trabalhava. E dormia na rua com a molecada. E naquela época, a droga era cheirar cola de sapateiro, né? Para deixar a gente... Mas eu não era muito... Como é que você é muito adepto a isso, né? Não gostava não estudava? Não. Tati, eu vim para São Paulo aos 22 anos de idade, sem saber ler e escrever. Então, eu vivi na rua durante muito, muito tempo. Trabalhei em boate. A vida não foi muito boa, não, para mim. É muito inacreditável, né? Ver você hoje, a pessoa que você é, e saber de toda essa história. Onde você acha que... Como você conseguiu virar uma chave assim, sair desse lugar? Então, como eu não sabia ler e escrever, tudo que aparecia para eu fazer, eu procurei fazer o meu melhor. Porque passar fome, quando você está com fome, o frio é maior, a dor de dente é maior, tudo que você tem é maior. Então, só tinha um jeito de eu melhorar essa situação, eu fazer o meu melhor em qualquer situação. Então,
o primeiro emprego de faxineiro, como eu trabalhei na rua, né, eu trabalhei no mercado municipal, eu procurei fazer o meu melhor. E fazendo o meu melhor, eu vi que tinha pessoas boas que via o meu esforço. E então, essas pessoas que me deram a oportunidade, eu ia fazendo sempre o meu melhor e sendo muito grato, sendo honesto, trabalhando direito, trabalhando melhor, fazendo melhor. E assim foi. E no meu pensamento, eu tinha que fazer sempre o melhor, porque eu não queria passar fome de novo. Eu não queria passar frio de novo. Eu não queria passar por necessidade. Então, para eu não passar por isso, eu tinha que ser o melhor. Eu tinha que ir procurar coisas boas. Os meus amigos roubavam, meus amigos cheiravam cola de sapateiro, e faziam coisa errada. Eu não queria esse caminho, eu queria outro caminho. Eu não queria apanhar mais o meu pai, eu não queria ver mais a minha mãe apanhando, eu não queria mais passar fome, eu não queria passar mais frio. E eu fui indo, aproveitando as oportunidades que apareceram na minha vida e eu fazendo o meu melhor. Por isso que hoje, aos 60 anos, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha situação financeira boa, eu tenho uma vida ótima, porque eu fui atrás do meu melhor. Eu fui atrás de fazer sempre o meu melhor. Por isso que hoje eu falo, né? Faça o seu melhor, né? Faça o seu 1%. Mas foi assim, esse 1% eu aprendi agora, né? Que você fazendo aos poucos... Na verdade, eu não aprendi agora, só estou usando isso porque quem inventou esse termo foi o Kaizen, né? Ele... depois você vai ver que é uma filosofia japonesa. Né? E que dá certo. E que deu certo e realmente dá certo. Então, como é que eu me vejo assim? Fazendo o meu melhor. Eu procurei sempre fazer o meu melhor. Tinham 2 caminhos, o tortuoso e o reto. Qual que eu preferi, Tati? O reto. Ser um cara reto. Né? Fazer a coisa certa. E sempre fui grato com as pessoas que me estenderam a mão. Sim. Sempre fui honesto, sempre fui fiel, com tudo. E sempre procurei fazer da melhor forma possível aquilo que eu me propus a fazer. Então, e hoje, com 60 anos, até na questão de saúde, quando eu me tornei o braço direito de um empresário, que eu comecei a administrar todas as empresas, que eu comecei a cuidar de uma holding, que a minha vida foi mudando dos 40 para cá, sabe? Foi só melhorando. E eu vi que o que eu vinha fazendo da maneira certa, que estava dando êxito. E alguns dizem que é sorte, né? Não é sorte. Não é sorte. As pessoas olham... Eu acho que hoje em dia, né? Como você tem um Instagram aberto, eu também. As pessoas olham para pequenos recortes e muitas vezes por elas não conseguir fazer o que você faz, elas... te jogam ódio. Te detonam. E isso é uma inveja, é uma coisa tão feia. Né? Eles querem te rebaixar e diz que você... É sorte. É sorte. Não é sorte. Né? Mas desse jeito até eu. Né? Mas olha o... Eu tive muitos percalços na minha vida. Mas eu resolvi passar por cima de tudo. Você não ficou no acostamento, né? Exatamente. Eu não fiquei esperando cair do céu. Eu fui atrás. Sim. De um jeito ou de outro, eu fui atrás. E aquilo, fiz mesmo, de fato, o meu melhor, Tati. Sim. Eu fiz o meu 1%. De 1 em 1%, eu fui aí vendo o resultado. E quando você vê resultado bom, é a mesma coisa. Você faz um investimento que você viu que está dando bem, você continua investindo. Sim. Não é verdade? E isso eu fui investindo na minha vida. Eu acho que outro dia eu estava explicando até, né, sobre a questão da inveja, que igual eu te falei, né? As pessoas não assumem que elas têm inveja. Mas a inveja é isso, é de você olhar para algo e como você talvez não consiga fazer aquilo, você começa a colocar defeito no que aquela pessoa está fazendo. Mas isso é uma dor sua, na sua incompetência. Né? Então, às vezes, a gente que está, né, exposto ali na internet, as pessoas olham a nossa vida e, é fácil, é sorte. E, às vezes, desmerecem as suas conquistas. Mas a gente sabe o quanto é difícil cada conquista. Né? Igual eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu tenho 3 filhos. Mas os filhos delas são maravilhosos, é sorte? Não. Não é. Não é sorte.
Ah, mas ela está se dando bem no trabalho, é sorte. Não. Se você falou uma coisa da inveja, eu lembro uma vez que eu entrei numa empresa como faxineiro, tá? E tinha, eu vou dar um nome, tá? No fictício. Tá. Tinha o João e eu, o Valdir. E o encarregado, Sebastião. Aí o João chegou pro Sebastião e falou: seu Sebastião, que era o encarregado, por que o Valdir, ele é faxineiro igual a mim, entrou agora e tá ganhando mais do que eu? Aí ele olhou, quer ver? Vem cá, João. Tá vendo aquela sujeira ali no pátio? Vai lá e pega para mim. Aí tinha uma sujeira aqui, 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 aqui. Pega aquela ali, aquela sujeira ali do meio. Aí o João foi lá, pegou a vassoura, e a pá, pegou e jogou no lixo. Aí ele ficou: agora presta atenção, João. Valdir, por favor, tá vendo aquela outra sujeira que tá ali no pátio? Dá para o senhor pegar? Tá sujo lá. Peguei a pá e a vassoura, fui lá, olhei para o lado, tinha outra sujeira, olhei para o outro lado, tinha outra sujeira, Eu acabei fazendo o quê? Sim. Eu limpei o pátio todo, aí joguei no lixo. Aí ele falou: você viu? Mesmo assim ele não estava entendendo. Aí ele falou: atitude, Sim. iniciativa. Eu pedi para ele fazer uma coisa só, mas se estava todo o pátio sujo, o que custava se eu já estava com a vassoura e a pá na mão? Então, tudo na minha vida eu tive iniciativa. Sim. Se eu não tivesse a iniciativa de melhorar, de fazer o meu melhor, ou estava preso, ou estaria roubando, estava morto, ou numa cadeira, sei lá como é que eu estaria. Mas eu tive a iniciativa de melhorar a minha vida, de fazer o meu melhor, de não ficar esperando alguém pegar na minha mão e fazer: tu vai ser o melhor. Porque meu pai sempre falou: você nunca vai ser nada na vida. Você não vai ser, você não vai crescer, você não vai ser nada, você é preto, você não serve para nada. Mas eu sabia que dentro de mim eu seria o melhor. Então eu fiz, eu sou melhor. Então eu ando na rua de cabeça erguida. Eu não engulo sapo de ninguém. E eu respondo, mas de maneira sucinta e educada: eu não engulo sapo não, Tati. Então eu sou o melhor. Eu não sou o cara que ele falou que eu seria. Você percebe? Então, eu tenho 60 anos, eu não me sinto ainda maduro, ainda não amadureci esse sentimento que eu tenho, porque eu vivi tão... Isso foi tão forte, esse meu sofrimento com o meu pai, que eu sei lá, eu já fiz uma terapia, mas é uma cicatriz que de vez em quando abre, sabe? Então, eu vivi foi tão forte isso que eu vivi, que continua comigo. Desculpa, gente. A psicanálise. É só quando você... Eu vou indo lá, É que a eu gente... deixo dentro de um baú. Mas falo, de vez em quando eu vou lá e tiro. A gente acha que a gente é adulto, mas a gente é uma criança grande. Porque até uns 7, 8 anos de idade, tudo está muito vivo dentro da gente ainda. Tudo que a gente viveu nos primeiros anos de vida, eles nos define muito, né? E eu atendo pessoas de 60, 70, eu já atendi pessoas com 70, eu atendi uma senhora, ela estava com 78 anos. E as sessões foram tão maravilhosas, ela conseguiu se libertar de questões nessa idade. E ela falava assim: Tati, se eu tivesse feito isso há 40 anos atrás, como eu teria sofrido muito menos, né? Como que eu teria me entendido melhor, me acolhido melhor. Porque é sobre isso, é sobre se entender, se acolher, se perdoar, né? Eu tenho que me perdoar ou perdoar o caboclo? É isso, a gente precisa ver em terapia, não tem como te dar uma resposta assim, muito rápida. Mas eu acho que a gente precisa buscar esse autoacolhimento também, às vezes ser menos rígido com a gente, ser menos perfeccionista, né? Eu falo que é melhor feito do que perfeito, então vamos lá, vamos fazer, não está perfeito, mas vamos dar um desconto, o que importa é que a gente está fazendo. Isso que eu sinto não é drama, não é? Claro que não. Eu sinto mesmo, sabe? Então, essa cicatriz, ela, hora e mexe, está abrindo e sangra.
sabe? Mas... Uma das coisas que é muito importante entender é que a criança nunca tem culpa. Porque, às vezes, eu escuto, né, as pessoas falando assim. Vou te dar um exemplo. Ah, quando eu era criança, eu apanhava muito. E daí elas complementam. Ah, mas eu era terrível. E daí o que eu falo? Você precisa entender que a criança não tem culpa. Porque quando você coloca... quando você perdoa o adulto que fez isso, não estou falando que você não pode perdoar, mas quando você perdoa aquele adulto que fez isso, você está trazendo a culpa para você. Então, o que você precisa entender é que seus pais não tinham estabilidade emocional, que seus pais estavam errados, que por mais errado que você tivesse, você era só uma criança. Né? Então, quando você culpa o seu pai e sua mãe pelo que eles fizeram com você, você tira a culpa de você, porque você não teve culpa. Agora, em outro momento, né, eu falo que são 2 processos. O primeiro processo, a gente culpa os pais. No segundo processo, a gente tenta entender a questão deles e perdoar para a gente seguir em frente. Né? Mas você precisa se livrar da culpa. E muitas pessoas carregam a culpa que receberam ali na infância. É inadequada, é errada. Ah, você anda errado, você fala errado, você é demais, você é de menos. E daí você cresce com aquela sensação que te colocaram na infância. Né, de eu não sou inadequada, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa ruim porque minha mãe achava isso, porque meu pai achava isso. Então, é importante a gente entender que eles estavam errados. Nós éramos crianças, né? E se perdoar, né, se livrar dessa culpa e se acolher. Se acolher é quem eu sou hoje, né? Procurar ser a nossa melhor versão, se acolher e se aceitar, se amar, né? Tipo, eu tenho minhas manias, essas manias, sei lá, algumas pessoas não gostam, mas para mim tá tudo bem. Eu gosto de ser assim. Então, é isso. Também bancar as nossas escolhas, né? Isso faz parte do processo de individuação. Parar de querer agradar o grande público e procurar se agradar. Procurar ser feliz com quem você é. Acho que eu tô precisando fazer terapia novamente. Mas foi até um alívio para mim essa conversa aqui, viu? Acho que estava precisando chorar um pouquinho, né? Se permita. Eu acordo bem, sempre acordo bem, porque eu procuro fazer isso dentro da minha programação, ser feliz todos os dias. Não deixar a reclamação me incomodar. Não vou conseguir, eu tenho que fazer, manter a minha disciplina, né? Eu precisava chorar um pouco, porque eu não tenho chorado, né? Então, eu não tenho com quem falar para chorar, né? Você pode procurar, né, ajuda, fazer uma terapia. Mas também você pode se permitir chorar, sabe? Né? Tipo, eu tenho 2 horas à tarde para não fazer nada. Vou deitar, fecho lá a porta do quarto, fecho a cortina. Deixa eu viver essa tristeza um pouco, colocar para fora. Você vai ver como melhora. Depois que você chora umas 2 horas... Nossa, seu dia reinicia. Não, mas você sabe que eu sou muito emotivo, né? Sou muito emotivo. Então, se eu tiver com a minha texto bem baixa, eu choro à toa, né? Mas não é o caso. Eu estava assistindo esses dias aí o Sétimo Cavaleiro. Não vi. É uma série nova que está passando agora na HBO. Aí um cavaleiro que quer ser um cavaleiro, ele não é, ele quer ser, e ele, para defender a honra dele, ele teria que lutar com 7 cavaleiros. Ele mais 6 contra 7. Ele só tinha alguns amigos e começou a chamar um na plateia. Quem lutaria com ele. Aí sobe um cara grande, forte, barbudo, para lutar com ele. O cara levanta no meio da galera, daquele pessoal sentado. E eu comecei a chorar. Pô, caramba. O cara levantou só para soltar um pum. Eu xinguei tanto, cara. Me fez chorar à toa. Eu falei, mas é um nojento esse cara. Mas, enfim, acabou ouvindo um cara que era do rei lá para ajudar ele. Mas, enfim, é isso. Eu tô tão sensível que eu chorei porque o cara vai soltar um pum. Mas às vezes é bom, a gente coloca até uma série emotiva, né? Fala, tô precisando chorar um pouco, coloca uma série emotiva. Mas eu gosto de assistir muito filme assim, eu choro, todos os filmes. O cachorrinho machucou a pata, eu choro, eu sou muito sensível. É importante. No tanto que o meu filho me chama de negro drama.
que você achou Rafael, engraçado o aí, né? Rafael achou engraçado. Nego Drama. Aí ele me pôs um dia a música lá, acho que tem tudo a ver comigo mesmo. Mas é isso, Valdir, é aceitar, né? Você precisa fazer um tipo aqui? Não, eu não choro, eu sou... Não, cara, a gente precisa se aceitar. Ah, eu choro, ah, eu sou chato, ah, eu sou sistemática, ah, eu sou... Tá, eu sou e tá tudo bem. É quem eu sou e... Eu Tati, gosto. Pra mim foi um papo muito bom. Eu gostei. O que você achou? Achei ótimo Foi também, né? Eu tenho que te agradecer pela oportunidade. Você é uma pessoa muito generosa, né? De dar esse espaço que contribui aí com a visibilidade do nosso trabalho. Então, é sempre um prazer. Eu Fico muito feliz. te desejo sucesso e te agradecer que você sempre está aí, né? Para passar informação, para passar saúde. Isso é muito importante. E eu quero te agradecer do fundo do coração. Por você ter aceito o convite. Sempre. Quer deixar um recado para os seus seguidores? Você quer deixar uma mensagem? O que você quer falar? Pode falar. Para os seus seguidores, seus pacientes, seus amigos, sua família. Gente, meu Instagram, tatianadaré.psi. Se você não me segue, começa lá a me seguir. Eu tento ser constante, mas às vezes eu falho, né? Mas eu coloco ali um pouco de vida normal, né? Eu tento mostrar... nos meus vídeos, eu tento ajudar com o que eu posso ali com os meus vídeos. E nos meus stories, eu tento mostrar um pouco da vida normal, né? De uma mulher que trabalha, que estuda, que cuida de filho. E no meio dessa vida normal também eu sempre tento colocar uma mensagem de transformação, de positividade, para incentivar o dia a dia de vocês. E esse é o meu propósito, né? Eu vim da área financeira, trabalhei muitos anos com gerenciamento de empresas, mas sempre foi um sonho de criança ser psicóloga e agora eu me sinto muito feliz em poder exercer essa profissão, muito honrada. E cada transformação para mim é maravilhosa e eu amo todos os meus pacientes. E é um amor verdadeiro, assim, por cada história, por cada situação. E isso realmente me motiva e hoje eu sou muito feliz com o meu trabalho. Acho que é isso. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um bate-papo aqui no Bodycast e fiquem atentos. Não esqueça de fazer a sua inscrição, não é, Rafa? Ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário.